Olá, mulherada! Estamos aqui com a Simone hoje em mais um episódio do nosso podcast Mulheres Curadas. Sejam muito bem-vindas. Espero que o Espírito Santo toque no seu coração, que fale na sua vida, que o poder transformador de Jesus possa mexer com você. E é hoje, é agora, o dia é agora. Simone, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente. A casa é sua, fica super à vontade. E agora esse momento é todo seu, que nós possamos aqui estar repletos do poder do Espírito Santo para sermos tocadas. E nós vamos hoje falar de mulher, de uma mulher muito importante na Bíblia, que é a mulher virtuosa. Quem não conhece a mulher de Provérbios 31, ou queria ser igual ela, né? Essa mulher cheia de virtudes. E o que é uma mulher virtuosa? Uma mulher virtuosa é uma mulher que é cheia de qualidades, como eu e você, como as mulheres que vai nos ouvir hoje. São mulheres de grandes qualidades, que é uma mulher empreendedora. A mulher virtuosa da Bíblia é uma mulher empreendedora, dona de uma casa, porque diz que ela levanta cedo, ela dá ordem às suas empregadas, às suas servas, né? É assim que a Bíblia refere-se. Ela dá ordem às suas servas, mas ela também é uma mulher que cuida dos filhos. Ela também é uma mulher que honra o seu marido, porque ele diz isso. Sua confiança está nela e a elogia. E essa mulher que a gente lê em Provérbios 31 parece assim uma mulher inalcançável, né? Mas a gente fica olhando e ela é como nós. Ela é uma mulher que levanta cedo, que dá ordem aos funcionários da casa, que cuida dos filhos, que cuida do marido e que sai, que vai empreender. A Bíblia diz que ela planta uma vinha, que ela vai lá e negocia com navios mercadores, né? E ela é uma mulher que você olha o tempo que foi escrito, ela é uma mulher do século XXI. Ela é uma mulher de hoje, totalmente atual, que trabalha fora e que ela não se coloca em momento nenhum, com todas as virtudes que é citada, como uma mulher empoderada. Ela é uma mulher cheia de virtudes, porque nós não podemos confundir uma mulher cheia de virtudes com essa mulher empoderada que estão criando hoje. Você concorda? Que o nosso século, a nossa mídia, ela está criando uma mulher empoderada, uma mulher que nós somos capazes de fazer tudo que nos propõe a fazer. Mas a mulher empoderada, ela se propõe a assumir um lugar que não é dela. Ela se propõe em assumir um lugar masculino, sendo que o lugar feminino dela é o lugar mais lindo de se estar. E isso tem tanta consequência, né, Simone? As mulheres estão se perdendo dentro das suas casas, nas suas famílias, no próprio ambiente de trabalho mesmo, quando uma mulher ela se propõe a assumir um papel que não é dela, que não está na palavra de Deus, porque cada uma de nós temos o nosso papel, né? Dentro das famílias, enquanto mães, enquanto esposas. E o que está acontecendo hoje, na verdade não é de hoje, né? O tempo, é esse empoderamento, essa questão do feminismo que está em alta, né? Então é assumir um papel que não foi feito pra gente. E ser feminina, o interessante dessa mulher é que você vê nela uma mulher totalmente feminina. Empreendedora, que vai lá, que planta, que negocia, que volta para casa, que cuida dos filhos e filhos de valor. Porque diz a Bíblia que seus filhos a elogiam. Então ela criou homens e mulheres de valor. Ela é uma mulher que você olha hoje como qualquer uma de nós. Saímos cedo, vamos trabalhar, mas tomamos conta da nossa casa. Por que não honrar os nossos maridos dentro do que nós fazemos e cada um no seu papel? A mulher hoje, ela está, esse empoderamento que a mídia está seguindo em dar para a mulher, ela está tomando um papel que não é dela. É diferente dessa mulher virtuosa que é mais valiosa do que os rubis, não é isso que a Bíblia diz? Que ela é mais valiosa do que qualquer joia. Quem acha uma mulher dessa, que honra a casa, que honra o esposo,
que honra os filhos, que honra o seu trabalho dentro do seu lugar, e isso não é ser menor. Isso não é querer se colocar num patamar maior. Eu tive a minha mãe, nós somos 12 filhos. 12 filhos. filhos. E eu querendo 3 e meu marido não querendo. Danilo! Então, nós somos 12. E a minha mãe, ela cuidava desses 12, cuidava da casa e era costureira. Aí você imagina, essa mulher, ela dá conta, uma mulher dá conta de 12 filhos, da casa, de comida a tempo e a hora para 12 filhos e ainda tem tempo de sentar na máquina e costurar. Isso é uma mulher de valor. Isso é uma mulher feminina e que nós estamos perdendo por querer tomar um lugar que é nosso, que não é nosso. Um lugar que nos tira de onde Deus nos criou. Deus nos criou para sermos par, para estar do lado, para ser auxiliadora, para ser multiplicadora, porque é o que nós somos, multiplicadoras. E se soubermos investir na nossa família, nós temos os melhores filhos, os melhores maridos, os melhores profissionais, no mercado, porque tudo começa aqui, dentro de casa, dentro do nosso lar, dentro daquilo que nós damos de auxílio dentro da nossa casa, aquilo que nós damos de auxílio com as qualidades que Deus nos deu. Mas esse empoderamento que surge aí, hoje em dia, ele tira isso. O brilho, Ele tira esse brilho, essa feminilidade para assumir uma masculinidade e para dar um papel ao homem que não é dele também. Porque hoje nós vemos as mulheres, algumas mulheres, se referirem aos maridos e aos donos da sua casa, que deveria ser o cabeça do lar, que deveria ser aquele que traz conforto, que traz toda a provisão da casa, porque é o provedor. Nós vemos eles sendo chamados hoje de princeso. Aonde você encontra princeso na Bíblia? Você encontra mulheres além do seu tempo, trabalhando, se esforçando, dando o seu melhor. Mulheres que provavelmente você vai citar aqui com outras pessoas que vão falar aqui sobre outras mulheres que andaram no caminho, mas também as que saíram do caminho. Mas você não vê a Bíblia se referindo ao homem como a mulher está querendo colocar hoje, diminuído. Nós estamos perdendo a essência daquilo que Deus nos deu para poder assumir um papel que não é nosso, que não foi Deus que nos deu, porque o nosso papel é lindo, a nossa função é linda, a nossa função de mulheres, de lidar com mulheres, de tocar o coração de outras mulheres. Nós somos capazes disso, de com uma palavra nós tocarmos o coração de outras mulheres, nós tocarmos a vida de outras mulheres. Igual eu falei que eu palestrei Restauração de Sonhos em 23 encontros. Foram experiências e inúmeras experiências que eu tive de ministrar essa palestra e mexer com o sonho de mulheres que não sonham, que não têm expectativa para ali, porque se perderam a essência, a identidade de quem são, por querer corresponder uma mídia, por querer corresponder o que o mundo prega, o que o mundo está colocando para nós, por querer assumir um papel que não é nosso. Nós assumimos papéis que não é nosso, somos capazes de assumir. Quando somos pegas, aí quantas mulheres que são viúvas, que são pegas com seus filhos, né, sozinhas, e agora ela tem que ser o pai, a mãe, a provedora, e ela é capaz de fazer isso brilhantemente. Não é que ela não é capaz de fazer, ela é capaz de fazer. E faz
com excelência. Todas elas fazem quando ficam necessário, quando acham necessário fazer, quando lhe é imposto pela vida fazer, fazemos e fazemos bem. Mas nós também não queremos dar o lugar de honra, nós que temos os nossos maridos e que temos as nossas casas, nós não queremos dar esse lugar de honra porque a mídia nos ensina que esse lugar é nosso. E só nosso. Agora o marido, hoje em dia, ele trabalha fora e ele é o provedor do lar, ele é aquele homem que provê todas as necessidades do lar, mas ele também é o dono de casa. Porque nós não podemos ser, porque isso tira o nosso empoderamento. Grande bobagem, né? E a Bíblia fala que é mais feliz quem serve do que quem é servido. Como é bom cuidar da nossa casa, das nossas coisas, dos nossos filhos. Nós temos terceirizado a educação dos filhos hoje, porque como mulher ela quer sair, algumas saem por opção, muitas saem por opção e não tem problema nenhum nisso. Né? Não tem problema nenhum trabalhar, empreender. Tanto que a própria mulher virtuosa, ela empreende. Né? Então, assim, mas aí não quer fazer o serviço da casa, qualquer coisa que coloca para fazer é visto como, mas por que você não pode fazer isso? Você é machista. Aí começa uma briga ali, um conflito, né, dentro do próprio relacionamento. Eu acho assim que não custa quando os dois têm uma casa e saem de dentro dessa casa para poder trabalhar junto, não custa manter a ordem da casa junto. Isso não custa para ninguém. Mas passar aquilo que é minha função para o marido fazer, para que eu me sinta empoderada, isso está perdendo a essência do que nós fomos colocados cada um para fazer. Porque, veja bem, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa, certo? E nós, e toda essa pregação da mídia que a mulher submissa é uma mulher que abaixa a cabeça para todo mundo e não é, ela não é uma mulher que precisa de abaixar a cabeça. A mulher submissa é aquela que está ali para servir e também ser servida. A mulher submissa, ela é submissa com prazer, porque você veja, a mesma Bíblia que fala para a mulher ser submissa, ela fala para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, se nós somos amadas como Cristo amou a igreja, ser submissa para nós não é dificuldade, não é um fardo, é um prazer. Não manda a gente ser submissa a qualquer pessoa. Não. E o homem também tem o seu papel, né? Ele é muita tem organização. Deus é muito organizado. A gente tem que falar isso em todas as gravações. Deus não é Deus de bagunça, de contenda. Se ele manda a mulher ser submissa, não vai ser submissa a um homem que maltrata, a um homem que desrespeita, a um homem que só dá ordem, que acha que tem um escravo, alguma coisa assim que manda. Não, ele manda ele amar essa mulher. Ela não é a servente dele. Ela não é a mulher que está ali para ser a mulher que é serva para tudo e não recebe nada. Não, nós estamos ali e aquilo que nós fazemos é com alegria porque é nossa casa, é nosso papel e é feito com prazer, não por imposição de alguém. É feito com prazer porque a outra metade, ela compartilha com você essa vida. Ela compartilha com você, ela te dá um amor e um respeito que é prazeroso você devolver esse amor, esse respeito, colocando uma mesa legal. Por que não a roupa bem passada no cabide? Mas isso ficou demais para a mulher hoje. E você olha para essa mulher além do tempo dela, a mulher virtuosa além do tempo dela, diz que ela pega a lã e ela faz roupa de frio para os filhos.
Ela aquece a sua casa no inverno, no entanto, a sua família não tem no inverno. Ela é uma mulher que cuida lá fora dos negócios, mas a Bíblia mostra no versículo 10 em diante que ela é uma mulher que ela cuida de cada detalhe e ela faz questão de cuidar. Entende? Ela é uma mulher que faz questão. Eu via a minha mãe pegar a roupa do meu pai e colocar sobre a cama quando a gente era pequena, né? E se a minha mãe discutiu com meu pai alguma vez, foi muito escondido. Você não sabe, né? Não sabemos. Difícil esconder de 12, né? Difícil esconder de 12, mas você conversa com todos eles falam, não, nunca vi papai mais uma mãe brigando. Porque não discutiam? Discutiam. Com certeza discutiam. Com certeza discutiam. Mas eles discutiam longe da gente que era filho. Para quê? Para que esse respeito não fosse perdido, o meu respeito pelo meu pai não fosse perdido, e o meu respeito pela minha mãe não fosse perdido. E hoje as mães e os pais fazem isso perto dos filhos. Terceirizam a criação dos filhos ao máximo que pode. Geralmente a babá é das 6 às 5, das 6 ao horário de escola, depois alguém é babá ou a babá pega daquele horário de novo até quase o horário de dormir, e eles chegam e final de semana que é deles, eles brigam perto dos filhos. Que respeito eu estou criando pelo meu filho? Eu não sou mãe, como eu disse, mas eu sou tia de um monte, você imagina, né? Quando reúne todo mundo, uma festa. É uma festa, a família é imensa. É o último, a gente faz aniversário do meu pai todos os anos, que a minha mãe já se foi há 20 anos. E a gente faz o aniversário dele todos os anos, então junta todos os filhos, todos os netos, todos os bisnetos e 2 tataranetos que já tem. Quantos anos ele tem? 95. 90, ele tem tataraneto. Tem. Gente. Então quando junta a família toda, não precisa de ser mais ninguém, só a família já é grande o suficiente e todo mundo, todos nós, se você conversar com cada um de nós e cada um dos netos, é uma admiração, um respeito tão grande por ele, porque nós aprendemos assim com quem? Com a mãe. A ter esse respeito, essa admiração, esse carinho. Os netos às vezes chegam, vou passar nem que seja para falar a benção do vovô, porque ele já está aí, beirando os 96 daqui a pouquinho. E a gente nunca sabe até que dia ele vai ficar com a gente. Então, a nossa mãe criou a gente com esse pai de respeito. Amamos os 2 e reconhecemos que o mérito de ter filhos dignos é dos 2. Não é só dela, não é um papel só dela. E outra coisa que a gente perde também, que as mulheres perdem, que é que quando nós somos obrigadas a nos ver dona do nosso lar, seja separada ou viúva, é quando nós arrumamos o próximo companheiro, né? Quando a mulher arruma o próximo companheiro. Ela está tão acostumada a ser a provedora do lar, que esse marido vai precisar de entender que ele casou com uma mulher provedora. Ele casou com uma mulher que está acostumada a dar todos os comandos. Então, vai ter que se adaptar ao outro. Ela vai ter que se adaptar a ser uma mulher de qualidade, que é o que nós somos, mulheres virtuosas, mulher que tem essa qualidade de saber, eu estou adaptando a um novo companheiro porque eu fiquei viúva. E até então, aí se passou 5, 6 anos. Tomando conta de uma casa, e você imagina entrar um marido nessa casa. Consigo nem imaginar, a rotina já está toda feita. A vida está ali, ela criou os filhos, e tem eles mulheres que fazem isso. Cria os filhos, casam os filhos e diz, agora eu não vou ficar mais sozinha. E aí arruma um marido.
E aí, para essa mulher ser submissa, ela vai ter que rever todos os conceitos dela, porque até agora ela foi a mãe, o pai, ela foi a que proveu tudo. Aí de repente chega um marido nessa vida. Vai ter que aprender a ser cuidada, né? Vai ter que aprender a ser cuidada. E é isso que nós não estamos querendo hoje com esse empoderamento. Ninguém precisa de cuidar de mim. É isso, é nisso que nós nos transformamos, que a nossa mídia está nos transformando. Ninguém precisa de cuidar de mim, eu sou autossuficiente. Que não é verdade, né? Uma grande bobagem. Não é verdade. E aí é que a gente dá de cara com essas mulheres, igual o Ministério Restauração dos Sonhos, com mulheres que não sonham mais, porque se preocupa tanto em ser autossuficiente, em tomar um lugar que não é dela, que ela deixa de sonhar para o futuro, que ela deixa de sonhar coisas bonitas, que deixa de pensar em pequenos detalhes, como colocar uma flor em casa, colocar a mesa, lavar vasilha não é para mim, entende? Varrer uma casa, nossa, é diminuir o meu papel, é um absurdo. E a gente vai perdendo a nossa essência, essa essência que a Bíblia nos mostra que é nossa. Perdemos a parte frágil, porque é assim que a Bíblia manda os homens nos tratar, né? Nos tratar como parte frágil do relacionamento. E parte frágil é essa que nós estamos querendo abrir mão para nos empoderarmos. Uma parte frágil que nós queremos lançar sobre o nosso cônjuge, sobre quem está ali do nosso lado. Não, você também pode ser frágil, mas eu preciso de estar aqui, ó, num patamar assim. A gente tem visto isso, a mídia ela é exagerada no que faz, né? As publicações hoje das grandes estrelas do mundo inteiro, sempre a mulher está à frente, numa posição de mais autoridade, de mais poder, passando essa mensagem subliminar, e às vezes nem tão subliminar assim, já escrachada mesmo, dessa nova posição da mulher, vamos colocar assim. E com isso, os divórcios vão aumentando, as famílias vão se dissolvendo, os filhos vão crescendo sem esse direcionamento do que, até onde vai a autoridade da minha mãe, até onde vai a autoridade do meu pai, minha mãe manda, aí fica esse onde manda, quem obedece, né? Aí fica todo mundo perdido. E não é sobre quem manda e quem obedece, é sobre ser companheiros. Ser cúmplice, hoje a gente falou isso aqui. Ser cúmplice um do outro. Não é eu mando mais e eu mando menos nessa casa. É nós somos para fazer essa casa. Tá junto pela família, né? E nós estamos criando que geração? Eu fico pensando nessa geração que o mundo hoje está criando. Porque nós estamos lidando com mulheres cada vez mais feridas, cada vez mais machucadas, abrindo cada vez mais a mão da sua essência para poder cumprir com o papel que a mídia está impondo, com o que o mundo está impondo, que o século XXI está impondo, cada vez mais abrindo mão de quem ela é como mulher, para poder tomar esse papel, que não é nosso. O nosso papel é muito bonito e nós não queremos. E aí nós lidamos com mulheres que são frustradas, que chega dentro do nosso salão e senta para cortar o cabelo, um cabelão aqui, corta ele aqui, e aí a gente vai conversar, ela não quer cortar o cabelo curto, mas ela quer descontar uma frustração da alma que ela não sabe resolver, no cabelo, no corte do cabelo. Às vezes chega para eu maquiar e senta e primeiro a gente conversa do que eu vou querer dessa maquiagem. E aí ela apresenta
naquele momento, a mulher básica, frágil que ela é, naquele momento ali, assim, eu não quero nada muito. No entanto, quando eu fui aperfeiçoando essa área na minha vida de aprender a fazer melhor, porque tudo que a gente vai fazendo, a gente aprende fazendo melhor. Eu fui vendo, dentro da necessidade de cada cliente que chegou até a mim, de aperfeiçoar o mais natural possível. Aquela mulher mais natural. Porque essa mulher, ela já está se mascarando tanto dentro dela que quando ela senta numa cadeira de maquiadora, ela quer parecer ser natural. E olha como isso é bacana. Ela está querendo hoje mostrar os defeitos de sua pele. Eu tenho defeito mesmo, mas em compensação ela não está querendo se deixar cuidar. Olha que contraste de apresentação para nós de uma alma ferida. Isso apresenta para nós uma mulher que é lá, guerreira e tal, mas em outra parte ela quer mostrar agora o defeito da pele dela, ela quer mostrar o que se escondia antes, né? E isso é muito bom, porque a gente ganha liberdade, tanto dentro do trabalho da gente quanto na vida, né? Não precisa ser essa pessoa engessada mais. Porque o mundo da maquiagem eu falo que é um mundo muito complexo. Porque você senta pra fazer uma maquiagem, você sai parecendo outra pessoa, né? Muitas das vezes é isso. Falei, gente, eu não quero parecer outra pessoa, eu quero parecer comigo, só que um pouquinho arrumada, diferente do que eu vejo todos os dias. Eu quero chegar na frente do espelho e fazer pra mim. Nós, lá na minha igreja, a gente tem um curso chamado Mulher Única. E é uma delícia. E eu entrei para esse curso e cada vez que eu vou fazer algo diferente assim, em relação ao reino de Deus, eu entro assim, com muito empenho de aprender, com muita vontade de aprender. E a primeira aula já falou comigo, porque ela falou da nossa singularidade. Ela fala dessa singularidade que nós mulheres temos, sabe? E isso me ensinou, eu até falei no último dia do curso, né, que a gente tem um tempinho ali para cada um falar o que o curso ensinou pra gente em questão de sermos mulheres únicas. E somos únicas, né? Eu falei que eu aprendi a olhar para mim. Sabe, com esse tempo corrido que nós mulheres temos, de tantas funções, a vida, ela vira um automático. E quando eu parei para olhar essa singularidade da mulher, eu disse, até me maquiar eu estou fazendo automaticamente. Estou no automático, sabe? Vou botar essa roupa, vou botar essa, eu vou botar tal, eu vou lá na frente do espelho. Tá com um reboco automaticamente, porque é algo da profissão e a gente vai aperfeiçoando tanto que maquiar vira um estalo de dedo, né? E eu não estava tirando esse tempo para Simone. Nós não tiramos esse tempo pra gente, sabe? É preciso de ter um tempo para Simone, você precisa de ter um tempo para Érica, sabe? Para olhar pra gente lá dentro do espelho e dizer, nossa, o tempo tá passando, sabe? Parar ali, esse tempo é meu com Deus. E depois desse curso, quando eu chego no meu local de maquiagem, que eu tenho o meu profissional e tenho o meu pessoal dentro de casa. Quando eu chego lá, eu pego o meu celular, coloco no louvor e aquele momento de eu me arrumar agora é meu. Autocuidado, né? Vou tomar esse tempo para mim, porque eu preciso disso. Eu preciso dessa singularidade até para servir os meus irmãos na igreja. Até para servir as mulheres que eu vou ministrar sobre a vida delas. Eu preciso de ter essa singularidade porque eu preciso de ensinar isso. E quem ensina, ele tem uma função a mais. Eu sou líder da escola dominical e estar ali na frente ministrando uma lição é muito difícil. Muita responsabilidade, muito. né? Você pega aquela revista ali, a lição tá pronta aqui, não tá. Que nem todo mundo lê, né? Ela precisa de um empenho.
Ela está ali, o mais básico pronto para você, mas ela precisa de um empenho de pelo menos 2, 3, 4 horas durante a semana para que aquilo ali fique bom, para servir o próximo, para servir o outro. Interessante que, falando da linguagem do amor um pouquinho dentro dessa mulher aí, a minha linguagem é serviço. Então, assim, servir para mim é sempre um prazer. Receber pessoas, cozinhar para pessoas, colocar a mesa, colocar a roupa bem passada no cabide. Essa é a minha linguagem do amor, para poder servir o próximo. Eu mostro que amo você quando eu... Para mim, entendeu? Eu mostro que amo você quando eu te sirvo. Quando eu faço uma comida legal, quando eu faço um lanche bacana para te servir. Então, eu estou mostrando que você é importante para mim. E para mim tomar um tempo com essa lição da escola dominical durante a semana, todas as noites, a partir de terça-feira, eu tiro pelo menos um tempinho para estudar a lição. 30, 40 minutos para poder estudar a lição. Se eu estou em casa de dia, eu vou tomar esse tempo de dia para poder estudar a lição, porque eu entendo que servir os meus irmãos, que eu amo, com uma lição bem feita e com uma lição bem entendida, eu estar mostrando para eles o meu cuidado com a escola dominical. Entende? Que é uma base de qualquer cristão. Então, para mim, servir é sempre uma delícia, né? Vamos lá, vamos cozinhar, que eu amo. Um fardo, né? Não é um fardo. Vamos lá cozinhar, que é o que eu amo fazer. Amo mesmo cozinhar. Então, assim, essa mulher de Provérbios 31, voltando nela, ela é uma mulher que amava a função dela. Que ela faz a função dela sem tirar a função do outro. Olha bem o que a Bíblia diz do esposo dela, que ele era um homem respeitado. Quando ele se sentava à porta com os juízes, ele era um homem que tinha respeitado por causa de quem? Por causa da mulher que ele tinha em casa. Uma mulher que era à frente do seu tempo, como tantas outras mulheres. Tem uma mulher na Bíblia que eu sou assim, encantada com ela. Ela é a nora de Judá. Essa mulher, ela se sacrificou para poder fazer com que a geração dela não terminasse ali, com que a geração da família que lhe foi dada não acabasse ali. Ela Tamar se casou com o filho mais velho de Judá, que morreu antes de ter filhos. E aí ela se casou com o próximo, que também morreu antes de ter filhos. Então ele dispensou ela, porque o outro menino era novo. E ela não podia casar com o outro, ele dispensou ela. E ela pensou, essa geração está ficando perdida. Essa geração dos meus 2 maridos ficou perdida e eu preciso de render uma nova geração. E o que ela fez pode não ter sido o mais correto, mas ela estava defendendo o ideal dela. Ela foi lá, se vestiu de uma mulher que ela não era, que era uma prostituta, né? Ela se vestiu de uma mulher que ela não era. E se deitou com o sogro propositalmente para engravidar e engravidou. Aí depois ela aparece grávida. Olha bem. Aí você pega a descendência dela. Ela é a mulher que está na descendência direta de Jesus. Você pega essa sequência de descendência, gera Davi, e depois de Davi, na 14ª geração da descendência de Jesus vindo de Tamar. Porque ela foi ousada
porque ela foi uma mulher à frente do tempo dela, que ela soube se impor, porque ela disse, olha, eu vou vender essa geração. Ela é uma mulher que eu fico olhando para ela dentro da Bíblia e falo, puxa, ninguém fala de Tamar. Porque aponta ser uma mulher que errou. Mas ela não foi uma mulher que errou. Ela foi uma mulher que estava defendendo uma geração, uma estratégia. Ela criou uma estratégia e defendeu a geração que ela criou. Porque da descendência dos seus 2 filhos é que o reino de Judá foi criado. E o reino de Judá, você pega a Bíblia e vê a importância, depois vem Jesus ali, na descendência direta. Então, nós mulheres não precisamos de querer tomar o papel do próximo, do que é o homem. Deus criou o homem para uma função e criou uma mulher para uma função. De estar do lado, de ser aquela que aconselha e dá bons conselhos e sabe dar bons conselhos. Não é aquela mulher que impõe. Ela é uma mulher que é conselheira, que ela diz, você acha que se você fizer isso aqui, isso vai dar certo? Sabe? É diferente entre eu chegar e impor, você vai fazer isso, do que você dar conselho sobre isso, sobre... A própria aceitação por parte dos homens, né, dos maridos, é diferente quando se impõe, quando sugere, né, por alguma postura, alguma decisão, né? Uau! E esse poder, ele está em nós. Esse poder de administrar a nossa casa bem e o nosso marido bem, do lar e bem. Por que não dar conselho nos negócios quando te é solicitado e não impor? Nós temos N papéis, não preciso querer assumir um papel que não é meu. Não preciso de eu assumir um lugar que não é meu. Eu sou mulher o suficiente para ser feminina. Sim. E não feminista. Exatamente. Porque quando nós queremos assumir esse papel de que eu sou mulher o suficiente para assumir o lugar de qualquer homem dentro de qualquer empresa e eu me proponho fazer isso, eu faço isso. Porque nós que somos mulheres, nós sabemos da nossa capacidade, sabemos que nós fazemos. Mas e a fazemos sobrecarga? Vamos assumir essa sobrecarga? Quantas pessoas, quantas mulheres estão estressadas, né? Exaustas. Nós encontramos mulheres exaustas a todo tempo, em todos os lugares. Aí nós vemos hoje mulheres com crise do pânico. Nós vemos mulheres deprimidas, totalmente deprimidas, depressão altíssima, que quando está aqui e cai daqui, ela não cai daqui para aqui. Ela cai lá para o fundo do poço, porque assumiu um papel que não era dela. Podemos fazer sem precisar de sair do nosso papel, sem sair do que nós somos, da essência que nós fomos criadas. Porque a nossa criação, a criação da mulher, foi tudo de mais perfeito que Deus criou. Tanto que foi feito por último, né? Nós fomos feitos por último. Deus falou que olhou, fez o mundo, fez o homem e olhou e falou, eu preciso de fazer algo perfeito. E aí ele fez nós mulheres. Aí ele falou, não, agora acabou. Agora eu não tenho nada mais perfeito para criar além da mulher. Nós somos a criação perfeita de Deus. E temos essa beleza em nós, em cada uma de nós individualmente. Temos esse chamado tão bonito dentro de nós. A capacidade de ser mãe,
a capacidade de ser avó. Olha só, ser avó é muito mais bonito do que ser mãe. Então, essa capacidade de ser uma mulher respeitada, sabe? Ela não precisa de tomar o lugar De ninguém. de ninguém. Nós somos respeitadas por quem nós somos já naturalmente respeitadas. E falta, se a gente for parar para observar, falando sobre respeito, o respeito entre nós, mulheres, né? Não estou falando do machismo dos homens, não estou falando de mulher para mulher, a dificuldade que tem de elogiar, né? Às vezes até olha, acha bonito, mas que assim, teve coragem, às vezes você pensa, né? Eu não tenho essa coragem, aí não faz um elogio, né? Quantas pessoas, por exemplo, você já elogiou hoje? Quantas pessoas eu já elogiei hoje? E por que que a gente tem essa dificuldade, né? Muita gente tem isso, esse bloqueio. É porque a gente acha assim que se eu elogiar o outro, né? Eu vou estar, como eu digo, eu sou uma mulher de muitos elogios. Eu elogio muitas pessoas, sabe? Então eu não alcanço isso aí, mas eu vou estar admitindo que ela é melhor que eu. E entre os homens parece que não tem isso, né? Diz que eles são mais verdadeiros e a gente que convive com muitas mulheres, esse programa Mulheres Curadas nasceu inclusive disso, dessa dificuldade em perdoar, dificuldade em elogiar. Eu falei, gente, se tá bonito, fala que tá bonito, tá tudo bem. Tá bonito. O que fica bonito para um, não fica bonito para outro. E tá ótimo assim, e vamos embora, vamos parar. E a nossa capacidade de superação é muito grande, né? Nós somos capazes de alcançar lugares e metas que nós colocamos do nosso jeito feminino de ser. Há 6 anos atrás, eu pesava 91 quilos e 700 gramas. 91 quilos. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,57. 1,57, meninas. 91 quilos. Conta pra gente essa experiência. E aí eu precisei de emagrecer por causa da saúde. Eu dava, não vou dizer hemorragia, mas eu sangrava excessivamente a cada menstruação. E encurtava, a cada mês o meu período menstrual encurtava um pouco mais. A ponto de passar assim, se a cada 14, 15 dias, sem menstruação, 3, 4, 5, sangrando todo o sangue que tinha no corpo. Misericórdia. Então, a médica me disse, ou você emagrece, ou na sua próxima menstruação nós vamos retirar o seu útero para poder estancar o sangue. E na época eu ainda esperava ter filhos. Agora não é mais a minha prioridade. Eu já tenho 45 anos, 46 anos, está chegando aí os 46 anos. E algumas coisas a gente entende o querer de Deus, né? E eu falei, então eu emagreço. Ela falou, eu posso te ajudar com medicamentos. Eu falei, eu quero emagrecer sozinha. Eu quero emagrecer revendo os meus conceitos de alimentação. E aí eu fui rever a minha alimentação. Toda errada, muito açúcar e muita massa, tudo era muito. Então, quando eu comecei a consertar a minha alimentação, eu tinha uns potes assim que eu guardava biscoitos na minha casa, né? Cada pote com um tipo de biscoito que eu gostava. E eu dizia que meu marido comia muito biscoito. Porque os biscoitos acabavam muito rápido. E eu estava sempre tendo que voltar ao mercado para encher os potes de biscoito. A culpa era do marido. Era do marido, que comia muito biscoito. E então, quando eu comecei a reeducar a minha alimentação, que eu tirei os carboidratos refinados e açúcar da minha alimentação, cortei totalmente açúcar e os carboidratos refinados. E biscoito está entre eles. Então, o biscoito ficou lá.
Os potes de biscoito, quando eu comecei a dieta, estava cheio, permaneceram. Não era o marido. Não era. A gente própria não vê o tanto que a gente come, tá entendendo? A quantidade que a gente come. Eu olhei assim e eu fui fazer compra no mês seguinte e eu olhei para os potes de biscoito e eles estavam cheios. Eu falei, não era ele que comia. Era eu e eu não percebia que era eu que comia tudo aquilo. E em um ano, eu emagreci 33 quilos. E aí eu cheguei em 52 quilos, né? Fiquei magra demais, demais. Eu olhava no espelho, eu tava irreconhecível. E aí eu falei, não, eu preciso de ficar com pelo menos 58. E aí a dificuldade para engordar, que a minha alimentação é saudável. Eu tenho dificuldade para ganhar peso. Nesses últimos 6 anos, a minha dificuldade é para ganhar peso e a vigilância é para não perder peso. Então, assim, eu falei, eu fiz alguma coisa ou de muito certo ou de muito errado com o meu metabolismo, porque qualquer coisa vai embora 2, 3 quilos assim, sem eu perceber. Então, tudo que nós propomos, nós fazemos e fazemos com excelência. Não precisei de tomar um comprimido. Basta ter constância, né? Atitude, ação, né? E aí você vê que para um homem emagrecer, é preciso da mulher chegar junto. Se fosse preciso desses 33 quilos ter sido o meu marido, eu tinha que ter chegado junto. Teria que ter falado, não, você não vai comer isso aqui. Teria que ter tirado os potes de biscoito dali. E eu não tirei nenhum pote de biscoito. Os potes de biscoito ficaram lá. Você tomou uma decisão e permaneceu. E permaneci nela. E durante 3 anos eu permaneci nela. Hoje eu como uma coisinha ou outra muito pouquinha, na quantidade nada exagerada, mas a minha decisão de algumas coisas que eu colocava na minha saúde não trouxe de volta. Eu perdi esse mau hábito, então eu vou continuar com esse mau hábito longe de mim. Então algumas coisas a gente não faz. E mulher, quando se determina a isso, ela faz. O homem, se ficar ali na frente dele, ele não faz. Se ele estiver vendo, né? Ele não faz o que se propõe, se ele não tiver a auxiliadora ali do lado dizendo, não, vamos em frente, é só mais um pouquinho, tá quase alcançando, vai lá, você é capaz. Tá entendendo a nossa capacidade? A nossa capacidade de impulsionar quem está perto de nós, com o nosso carinho, com a nossa atenção, com o nosso respeito. Porque isso faz parte da nossa essência, essa sensibilidade toda de reparar que o próximo está precisando, de reparar que a outra está precisando. De fazer essa leitura, né, de uma forma mais sensível, né? De ter mais acesso. De ter uma irmã ali do seu lado na igreja, não só irmã carnal, mas na igreja também, que são as nossas irmãs em Cristo. Ela está precisando de uma levantada na autoestima, que me custa dar um elogio. Não me custa dizer, nossa, tá bonita. E às vezes a pessoa não teve um dia bom, né? A gente não conhece a rotina, a casa das pessoas. Às vezes um elogio apenas. Sei, seu sorriso, a sua voz. Um abraço faz bem. Como abraçar faz bem? Eu amo abraçar, né? Às vezes a gente é até mal interpretada por gostar de abraçar. Mas eu amo abraçar. Eu amo abraçar, amo dar beijo. E dizer, nossa, como você tá bonita, como essa blusa ficou bonita. Entende? Porque isso alcança corações. E quando é feito sincero, quando sai daqui, isso alcança corações, alcança vidas e cura vidas. Essa atenção, ela é capaz de curar pessoas, ela é capaz de transformar.
as pessoas, as mulheres podem ser curadas, né, de diversas formas, porque nós estamos falando de doenças físicas e doenças emocionais, né? Eu estive em um congresso no final do ano passado. Foi em novembro do ano passado, um congresso para mulheres. E entre essas mulheres que a gente conversa, a gente acaba conversando mais com uma ou outra. Ela estava contando a experiência dela com um câncer que ela tinha passado, essa mulher. E ela estava contando que ela perdeu a família dela toda de uma maneira muito trágica no mesmo dia, num acidente. E 3 meses depois ela descobriu um pequeno caroço no seio. E aquele pequeno caroço no seio estava tão enraizado, que o médico teve que tirar todo o seio dela pelo pequeno caroço. E ela estava contando que foi a dor da perda da família que criou aquilo ali. E ela, no momento, não estava tendo apoio de ninguém. Entende? Câncer, muitas vezes, ele aparece numa mulher porque ela sufoca o sentimento dentro dela, porque ela precisa de corresponder. Entende? Que ter um câncer no útero, ter um câncer no seio, pode ter sido de uma alma magoada, de uma alma ferida, que às vezes dependeu de mim, de nós, chegar ali, um abraço, por que não? Um elogio, não é difícil, sabe, de se permitir que a sua vida cura a do próximo. A sua cicatriz pode curar uma pessoa, né, a ferida da outras pessoas. Uma das vezes que eu fui ministrar restauração de sonhos, a minha mãe tinha sido sepultada na terça-feira de manhã. Uma dor imensa, perdeu a mãe, né? E ela foi velada de segunda para terça de manhã ela foi sepultada, na sexta-feira eu fui ministrar restauração de sonhos, da mesma semana. E foi um dos encontros com Deus que mais me marcou. Foi a palestra que mais me marcou. Porque foi a palestra que o meu coração alcançou mais mulheres, sabe? Que aquela dor do meu coração pôde alcançar o coração de mulheres que estavam ali, que estavam precisando de ser curadas, que estavam precisando de ver que quem está aqui na frente ministrando não é autossuficiente, que ela também sente dor, que ela também sofre. E dentro dessa ministração eu contei que eu tinha acabado de sepultar minha mãe e contei a nossa experiência dos dias anterior, antes de perdê-la. Foram dias muito difíceis, que ela ficou muito doente. E foi através disso, desse testemunho do que nós passamos, que foi capaz de alcançar tantas mulheres. Tínhamos 30 mulheres no auditório, ali fazendo um encontro com Deus, e elas foram alcançadas. Foi num período de maior dor que você cura a dor do outro. E isso é irônico, né? Parece, a gente falando isso, parece que é irônico. Você, num período de maior dor, você curar. Ser capaz de curar a dor do próximo. Ser capaz de alcançar o coração da mulher que está ali, precisando de um respiro muito mais do que o seu. E às vezes, de falar também, né? As pessoas vão, as mulheres principalmente, vão sofrendo e vão guardando aquilo. Não estou dizendo que é para sair falando com qualquer pessoa, mas a gente precisa falar com alguém, externar o que está sentindo, porque isso é uma forma, às vezes você está vendo uma situação sobre um aspecto e a pessoa que te ouve, ela te mostra um outro lado que você ainda não tinha se atentado. Aí você tira aquela carga, né?
opção para quem está sobrecarregada, para quem está com algum problema que não se abriu para alguém ainda, que passou por algum trauma recente ou de muito tempo, né? Procurar uma pessoa de confiança, seja seu pastor, seja um padre, seja um psicólogo, um terapeuta. Mas alguém para Pessoa. falar, para abrir a alma, né? Nós estamos numa geração de almas muito feridas. Nós vivemos uma geração de mulheres de alma muito machucada. E isso machuca outras pessoas. Machuca outras pessoas. Porque quem está ferido fere. E quem está curado cura. Tem uma passagem na Bíblia que eu amo, que é daquela parábola que Jesus conta do semeador, que saiu pela estrada e perdeu parte da semente no caminho. E alguma semente caiu na beira do caminho. A outra semente caiu num solo rochoso. E a outra semente caiu entre os espinhos. Não tem como uma pessoa germinar entre os espinhos. Ela vai crescer entre espinhos sendo ferida e vai aprender a ferir outros. E a nossa sociedade está impondo tanto sobre nós mulheres, sobre esse poder feminino, que estamos sendo criadas entre espinhos. Essa geração de mulheres, se não tiver alguém que faça alguma coisa por elas, é a geração da semente que caiu entre os espinhos. E aí? O que elas vão ter para oferecer? O que seu filho vai ter no futuro? Sua filha vai ter no futuro? O que os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas vão ter no futuro? Que reserva para elas? Por isso que é importante movimentos como esse aqui, né? Como essa aqui. Conversa aqui que vai chegar, a gente não sabe. Na internet a gente não tem como controlar onde isso vai chegar. Eu escutei uma palavra boa, escuta aí o que você está precisando, né? Isso é muito importante. As pessoas que têm esse direcionamento espiritual, como você veio aqui hoje, se propôs a falar. E eu tenho certeza que vidas vão ser alcançadas, que o Espírito Santo vai fazer o mover para que as mulheres voltem. A palavra acho que é essa mesmo, é voltar. Voltar mesmo ali na essência. E ser mais feminina, em cuidar mais da família, ter a preocupação com a saúde emocional dos próprios filhos, do marido. Porque nós olhamos para as duas gerações que estão aí. A da nossa idade, a minha idade, entre 40 e poucos, 50 e poucos anos. Você vê homens e mulheres de respeito. A geração atual não respeita ninguém. Elas podem tudo. Elas estamos criando mulheres que elas podem ser o que quiser. Inclusive, ocupar o papel que não é delas. E aí ocupar uma carga que também não é delas. Elas são capazes? São. Mas elas estão ocupando uma carga que não é delas para ser ocupada. Nós estamos criando uma geração, sendo criada, né, na verdade, ser criada aí uma geração de mulheres que não vão mostrar suas feridas. Adolescentes e adolescentes se matando porque não aguentam a carga. Adolescente, e isso me deixa extremamente preocupada com a idade que elas estão se matando. Cada vez tentando mais se matar. Cada vez mais nova por causa da sobrecarga. Lembro de mim pequena, a gente brincava no quintal da casa. Né? Ralava o joelho, arrancava a tampa do dedão. Mas a gente era mulheres que eu sou capaz de fazer, eu vou lá e faço. Não é para mostrar. Eu lembro que quem me ensinou a andar de bicicleta foi meu irmão mais novo.
Uhum. Meu irmão mais novo me ensinando a andar de bicicleta. A gente tem 4 anos de diferença. E ele toda a vida foi maior que eu. Uhum. Eu era uma criancinha bem miudinha, sabe? E aí ele me ensinou aí umas 10 vezes e jogou a bicicleta no chão da última vez que eu caí e chorei. Jogou a bicicleta no chão e falou assim: você é burra, por acaso não sabe andar de bicicleta e não vai aprender nunca, não vou te ensinar mais. E jogou a bicicleta. Uhum. Aí eu olhei pra ele saiu e eu falei: não sou burra, Uhum. eu sei andar de bicicleta. Eu peguei a bicicleta e andei. No dia que eu andei de bicicleta, eu estava sozinha. Uhum. Eu andei e fui subir o morrinho que estava assim pro quintal da minha casa. Subi, desci e dei a volta e ele ficou olhando assim: uai, aprendeu como? Eu aprendi porque eu não sou burra, sabe? Então, essa geração de hoje, cadê a galera que anda de bicicleta? Uhum. Cadê a galera que sai para jogar bola, os amigos que se encontram para sentar em volta de uma fogueira para conversar, igual a gente fazia quando era pequeno? Para ouvir o pai contar uma história, que filho que quer sentar e ouvir as histórias do pai, igual a gente fazia. Meu pai fazia culto doméstico com a gente de manhã antes de ir para a escola. Eu, meu pai, minha mãe e mais meu irmão, que íamos para a escola, meu irmão mais novo. E ele lia um versículo da Bíblia, cantava um louvor da harpa cristã e orava pela gente, com a mão posta na nossa cabeça, e a gente ia para a escola. Imagina o quanto mais cedo ele tinha que levantar, que a nossa escola começava às 7 da manhã. Uhum. Mas ele fazia isso todo dia com a gente. E à noite, cansado depois de trabalhar um dia inteiro, ele e a mãe sentavam e os filhos em volta para ouvir eles contar a história. Cadê os pais e as mães que não fazem isso hoje com os filhos, sentar para contar a história? Quais memórias, né, a gente está deixando para essas crianças? As histórias de vida. E a gente olha para a Bíblia, a gente volta para a Bíblia, a gente vê esse ensinamento na Bíblia. Quando Deus fala com Moisés assim, fala para o pai de cada tribo, para o dono de cada tribo, de cada casa, de cada família, né? Para poder se assentar e contar essa história que vocês passaram, que você está escrevendo para ficar perpétua para nós na Bíblia. Eles contavam para os filhos o que vivia. E todas as noites eles contavam uma parte da história. Olha, a gente estava lá no Egito e o Senhor nos ouviu. Aí ele mandou as 10 pragas. Aí nós vimos o mar se abrindo. E os filhos querendo saber como é que era a experiência de passar com uma parede de água aqui, mas a pé enxutos aqui. Era interessante a vida do pai, sabe? E aí quando a gente pega em volta do fogão de lenha que lá em casa tinha, e o pai sentado ali, mas a mãe contando as histórias deles quando era moço e moça, pra gente era interessante, a gente queria saber como é que tinha sido. Hoje a nossa geração não tem curiosidade nenhuma de saber da minha história, da sua história de vida, porque eles têm outras coisas para fazer, tem um computador. É porque a Bíblia diz que essas coisas a gente foi a orientação que Deus deu para Moisés, né? Inculca na cabeça dos nossos filhos. E como que inculca alguma coisa? O tempo inteiro, o dia inteiro, O tempo todo. Eu costumo usar de exemplo para as mulheres de lá da igreja. Eu falo com elas: vocês são mães? Como que você desfralda um filho? Meu filho, toda hora. Se quiser fazer xixi, pede para a mãe. Não pode fazer xixi na rua. Você está sem fralda. E aí hoje ele faz, amanhã ele faz, depois não faz mais, pede hoje, amanhã, daqui a pouco esquece de pedir. E aí você tem que repetir aquilo 1 milhão de vezes, com todo carinho, com toda atenção, repetir aquilo. Isso é inculcar na cabeça dele que agora eu não estou de fralda mais, eu preciso de pedir para poder fazer xixi. Entende? Isso é inculcar, é ensinar que eles precisam disso. É precisar
colocar na cabeça das nossas mulheres que, da geração de hoje, que elas precisam de voltar essa nova essência de ser mulher, sabe? De ser feminina e não empoderada. Porque tem uma diferença, uma distância muito grande entre ser feminina e empoderada. A empoderada, ela quer tomar lugares. A feminina, ela quer o lugar dela e faz com excelência. Faz bonito. Faz bem feito. Entende? Agora, a empoderada não. Ela vai lá e toma o lugar e diz, conquistei, tá vendo? E depois, às vezes, não sabe nem o que fazer com aquilo. O que eu vou fazer com Fica isso? frustrada porque não é papel dela. E aí, a gente vê uma geração de pessoas, de mulheres frustradas por causa disso. Porque está exercendo um papel que não é dela. Mas qual o conselho, já que você tem você tem um hábito, né? Você convive, você sempre está em palestras. O que você pode falar para essas mulheres hoje que se sentem machucadas, doentes emocionalmente, que às vezes alcançaram esses patamares que é o sonho, essa questão do eu não vou depender de homem nenhum, mas que hoje estão sofrendo? O que essas mulheres podem fazer para tentar curar? Para poder voltar ao lugar delas, né? Eu diria que nós precisamos de voltar à nossa essência. Redescobrir quem eu sou. Tipo o livro, o curso que eu citei, entende? Eu preciso de parar para olhar para mim. Quem eu sou? Cadê o meu tempo para mim? Parar para olhar do jeito que eu parei para olhar assim. Eu sou Simone. E eu preciso de enxergar quem eu sou para mim. Sabe? Eu preciso de voltar para mim, para minha essência, para quem sou eu. Porque a gente perdeu, nós mulheres perdemos isso. Então, é voltar para nós mesmas. Voltar para olhar para quem nós somos. Nós precisamos, para nos deixar ser curadas, nós precisamos de olhar para aqui, ó, para dentro de nós. Olhar para quem nós somos lá como essência. Aquela mulher que o Senhor fez. Aquela mulher que Deus fez. Totalmente capaz. Totalmente forte, né? Porque essa fragilidade que a gente está falando da mulher frágil não significa que ela é uma mulher fraca. É uma mulher forte. Até porque para você dar conta da sua casa, dos seus filhos, do seu empreendimento, do seu trabalho, do marido, das coisas de Deus e de tudo de você, isso é ser uma pessoa extremamente forte. Extremamente forte. Entendeu como nós somos fortes? Olha a lista que você citou agora. E sem tomar o papel do homem. Eu não falei de nada. Não, é tudo nosso. Essa é a nossa história de vida. É essa essência que nós precisamos de voltar. Olhar para dentro de nós e dizer: eu sou Maria, eu sou a Joaquina, eu sou a Érica, eu sou, sabe, essas milhares de mulheres que vão nos ouvir. Não sei quantas mulheres vão nos ouvir, espero que muitas. Amém. Espero que muitas e muitas mulheres nos ouçam. E o meu único conselho é olhar para quem eu sou de verdade. Porque esse empoderamento todo está nos fazendo nos perder em quem nós somos. Em quem nós somos em Cristo, em quem nós somos na nossa família, em quem eu sou dentro da sociedade. Até isso nós estamos perdendo. Quem nós somos. É essa força que nós precisamos de ter de volta. Que somos capazes de fazer 1 milhão de coisas e ainda molhar o leite no fogão fervendo e não deixar entornar. Exatamente. É esse tipo de mulher que nós somos capazes. Muito capaz. E a mulher idosa, ela é extraordinária, né? Extraordinária.
ela é uma mulher capaz. Você vê que ela não deixa nada escapar aos olhos dela. Se você pega ali para ler, você vê uma mulher que faz tudo. Levanta cedinho para dar conta do dia. Ela acorda. A mulher virtuosa está sendo citada aqui que ela acorda, o dia nem raiou. Ela acorda antes do sol. Então, para a gente resumir nossa conversa de hoje, o que você tem para falar para essas milhares de mulheres, para você que está aí hoje angustiada, preocupada, mas disposta mesmo a salvar sua vida, sua saúde emocional, seu casamento, seu relacionamento com seus filhos. Simone, qual o conselho que você pode dar para essas mulheres hoje, como ser uma mulher virtuosa, onde ela acha na palavra? Às vezes ela está curiosa, nunca leu a Bíblia, mas quer ver sobre essa mulher virtuosa. Então, essa mulher virtuosa, ela está em Provérbios 31, mais especificamente do versículo 10 em diante. Ela está lá, se você quiser conhecer essa mulher, que é um grande exemplo. E o meu conselho, se eu puder dar um conselho, é nos voltemos para nós mesmos, para Jesus, sabe? Para essa mulher que Jesus criou, para essa mulher que está aqui e nós paramos de enxergar. Nós estamos aqui e nós mesmos paramos de nos enxergar como mulher, como essa mulher da Bíblia, que é tão citada, né, como uma joia, como um rubi, mulher virtuosa, quem acharás? O seu valor excede os dos rubis. E o nosso valor muito excede, a Bíblia diz muito, excede. Ele não diz só que ela é virtuosa e seu valor excede. Algumas traduções diz que excede das finas joias. Muito excede o das finas joias. Então nós somos valiosas. É nós olharmos para nós como mulheres de valor que nós somos. E isso é nosso. Isso é nosso. Mulher de valor que nós somos. E nós esquecemos de olhar para a mulher de valor que nós somos. Então é autorresponsabilidade, né, Simone? Autorresponsabilidade. Isso cada uma de nós, a gente tem que parar, tirar um tempo nessas 24 horas e voltar, né? Voltar para o nosso interior, para redescobrir, né? Quem sou eu? Eu gosto de quê? Hoje eu trabalho no serviço A. Mas eu gosto disso que eu faço? Eu produzo o suficiente por estar trabalhando com o que eu gosto, com o que me dá prazer, com o que eu nasci para fazer? Ou não? Eu tenho outras possibilidades? Eu posso fazer outra coisa? Eu estou no serviço que eu estou porque eu amo ou é porque eu preciso? Sim. E quando você trabalha com o que você ama, você se dispõe mais, né? Faz com mais amor, com mais dedicação, e o retorno é consequência, né? Porque tudo que você plantar, você vai colher no tempo certo. E se você não plantar nada, você vai colher mato, vai jogar fora, não vai aproveitar, mas que você vai colher alguma coisa, você vai, nem que seja mato. Eu tenho um antigo pastor, meu primeiro pastor, ele dizia assim que a semeadura é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Exatamente. E nós estamos plantando. Hoje espero que nós estejamos plantando na vida de muitas mulheres que elas precisam de voltar para si. É o que eu tenho de assim, mais... Eu acho que foi o de mais importante que eu aprendi na minha vida, voltar para mim. Voltar para olhar para mim e dizer, puxa, eu perdi esse Simone no caminho. Com carinho, né? Com atenção. Isso. E não podemos nos perder no caminho, né? Como uma semente que caiu na beira da estrada, tinha pouca terra, então a raiz dela foi rasa e veio o sol e queimou. Precisamos de nos aprofundar em Cristo para nos descobrir quem nós somos. Às vezes a chave é só essa. Precisamos nos aprofundar em Cristo
para descobrir quem nós somos. E Jesus é tão acessível, né, Simone? Acessível. É tão extraordinário. Olha como que isso é um paradoxo. Deus é extraordinário, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui agora, Ele está aí com você, Ele está aí. E você basta você falar, você se dispor, quebrantar o seu coração, que você vai ser ouvido. Olha isso, como que isso é constrangedor, né? E é interessante dessa mulher virtuosa é que ela é de uma época que o acesso a Deus era mais difícil. Porque qual é o meu acesso a Jesus hoje? Entra no meu quarto, fecha a sua porta, não é isso que ele diz? Em secreto fala com o Pai que ele vai te responder ou recompensar, enfim. Depende da tradução de cada Bíblia, mas é a mesma coisa, ele vai te responder no secreto. E essas mulheres não. Elas não tinham direito de entrar no templo. Elas ofereciam as suas ofertas através dos seus maridos ao Senhor e elas ficavam do lado de fora enquanto o homem entrava e oferecia, o sacerdote entrava e oferecia um sacrifício ao Senhor em nome da família fulano de tal. Olha nosso acesso hoje a Cristo. É o passo de uma oração, né? Só falar com Ele e mais nada. O que a gente tem feito com essa facilidade, né? Desperdiçado, jogado fora. Preciso de me redescobrir quem eu sou como mulher. É só voltar para Jesus e dizer, me ajuda. Que é na hora. E Ele vai providenciando tudo, né? Tudo. As pessoas, as ferramentas para a sua cura. Eu acredito que esse canal seja uma ferramenta, né? Usada para essas mulheres descobrir que quem elas estão procurando são elas mesmas. Que ficou perdida no meio dessa bagunça toda que virou tudo. A gente tem uma mulher do século XXI, mas que sabia quem ela era, que tinha certeza quem ela era, não perdeu a essência dela, que não perdeu quem ela era de verdade, sabe? Em Cristo, em tudo que ela fazia, com tanta excelência, com tanta... Ela não perdeu. Ela continuou sendo. Se chegasse para essa mulher e dissesse, descreve você, ela descreveria com facilidade. E hoje, a gente chega para algumas mulheres e diz, descreve você. Ela descreve 10 defeitos e às vezes fica procurando, não, eu quero ouvir sua qualidade. E ela fica procurando. Porque consegue enxergar só o defeito. É verdade. Então, o que fica para hoje é o autoconhecimento, né? É o autoconhecimento. Essa busca por nós mesmos. Redescobrir sua identidade, né? Redescobrir quem somos. E cuidar. Temos a identidade de Cristo plantada em nós e nós não fazemos nada com ela. Porque estamos tentando assumir um papel que não é nosso. É isso. Você pode fazer uma oração por todas essas mulheres que estão nos assistindo hoje para encorajá-las, para que Deus possa fortalecer a vida dessas mulheres nesse processo de voltar para se conhecerem melhor, e que famílias sejam restauradas, que vidas, que mulheres sejam curadas. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é fiel e justo, e porque o Senhor, Jesus querido, fez todas essas mulheres que nós vamos alcançar o coração delas. Jesus, essas mulheres que nós apresentamos diante de Ti precisam do Senhor. Precisam, Jesus querido, de um novo
Jesus norte na vida delas. Jesus, cada mulher que está aqui do outro lado, nos ouvindo agora, Senhor, que o Senhor possa alcançar o coração delas. Que o Senhor possa, Jesus querido, mostrar para elas o quanto elas são importantes e amadas pelo Senhor. Deus, nós colocamos essas mulheres em Tuas mãos, ó Pai, e pedimos que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada uma delas. Tudo que elas precisam, Jesus, nós colocamos em Tuas mãos. E sabemos que ao Senhor nós podemos agradecer antecipadamente por tudo que o Senhor tem para a vida de cada uma delas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Simone, sem palavras para te agradecer. Muito obrigada por estar aqui com a gente, ter aceito esse convite. Para mim é uma honra e um aprendizado, assim. Muito obrigada mesmo.